São Paulo, na primeira leitura de hoje, recorda aos Tessalonicenses o tempo em que ele esteve com eles, pregando a palavra de Deus. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus, trabalhamos de noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vós sois testemunhas de quão santo, justo e repreensível foi o nosso proceder para convosco. Nós sabemos que São Paulo pregava o Evangelho numa cidade, ali se formava uma pequena comunidade cristã. Durante algum tempo ele os instruía, permanecia com eles, ele os catequizava, né? São esses dois processos. Primeiro, a evangelização, o chamado querigma, a pregação do Evangelho que suscita a fé. Então, a partir dessa pregação, que é o anúncio de Jesus crucificado, ressuscitado, Jesus que é o Senhor, o Salvador. Então, essa pregação, chamada querigma, evangelização, suscita a fé nos corações dos ouvintes. Depois vem a catequese, vem a instrução. Essa palavra ecoa, que é o aprofundamento da fé. Então, São Paulo permanecia ali um tempo, naquela cidade, instruindo, catequizando, e depois seguia com a sua viagem missionária para fundar igrejas, para fundar comunidades cristãs em outras cidades. Por isso, depois, ele enviava cartas para continuar, mesmo de longe, corrigindo aquela comunidade ou encorajando. E São Paulo aqui então, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, que como nós já dissemos é o escrito mais antigo do Novo Testamento, lembra aos fiéis de Tessalônica como ele esteve presente no meio deles, trabalhando para não ser pesado a ninguém, como ele sempre gostava de dizer. Ele poderia ser sustentado pela comunidade, mas preferia trabalhar como fabricante de tendas, sustentando a si mesmo. E ele recorda essa paternidade espiritual dele em relação aos fiéis de Tessalônica. Como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós, encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao reino, ao seu reino e à sua glória. Agradeço a Deus, sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, ou seja, não como palavras de São Paulo. Os fiéis de Tessalônica compreenderam que aquela mensagem, aquele ensinamento, aquela doutrina ensinada por São Paulo vem de Deus e não dele mesmo, não de São Paulo, não são as suas opiniões, não são as suas ideias, mas compreenderam que Paulo lhes trazia uma mensagem vinda de Deus, de Jesus Cristo, acolheram essa palavra e por isso essa palavra está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. O objetivo da carta é justamente confirmar aqueles que acolheram a palavra e que estavam perseverando e que estavam
se mantendo fiéis àquilo que receberam, e por isso essa palavra estava dando fruto. Então, a palavra de Deus, nós a recebemos, nós a acolhemos, mas é necessário que, para nós crescermos na fé, nós continuemos nos instruindo. Por isso se diz hoje tanto na igreja que a catequese é permanente. Ou seja, a catequese não se resume àqueles encontros que nós fizemos quando éramos criança para recebermos a primeira comunhão ou a crisma, porque a nossa fé precisa se aprofundar. E para isso nós precisamos conhecer com profundidade a palavra de Deus. Nós escutamos a pregação do Evangelho, nós conhecemos Jesus, como num relacionamento. Quando um rapaz e uma moça se conhecem e se apaixonam, então eles vão convivendo e vão se conhecendo cada vez mais. Então também nós, se queremos que o nosso amor para com Deus cresça, nós precisamos conhecê-lo, estar com Ele, escutar a sua palavra, conversar, dialogar com Ele na oração, para que a nossa fé cresça. Por isso aqui o nosso conhecimento da palavra de Deus é tão importante. É alimento espiritual. A meditação da palavra de Deus vai fazendo crescer a nossa fé. São Paulo tinha essa preocupação de que aqueles que acreditaram, porque ouviram a sua pregação, não permanecessem numa espécie de infância espiritual, num sentido negativo, não naquele sentido de Santa Teresinha, da infância espiritual, que é um abandono total nas mãos de Deus, mas uma fé ingênua, uma fé imatura, inconsistente, superficial. São Paulo tinha essa preocupação, e também nós devemos ter essa preocupação de que a nossa fé amadureça, cresça, se solidifique, se consolide, seja cada vez mais profunda, inclusive no sentido de transformar a nossa vida, de produzir frutos de verdadeira conversão. Que é o que justamente Jesus no Evangelho, continuando os ais de ontem, se lamenta em relação aos mestres da lei e fariseus, que eram conhecedores da palavra de Deus e, no entanto, aquela palavra não convertia os seus corações, mas tinha se tornado apenas uma espécie de performance religiosa para os outros verem. Esses ais de Jesus, ai de vós, são uma espécie de contraponto às bem-aventuranças. Aqui no Evangelho de São Mateus, elas se encontram no capítulo 23, os ais de Jesus. As bem-aventuranças estão lá no capítulo 5, mas no Evangelho de São Lucas, esses ais estão junto com as bem-aventuranças. Então Jesus diz as bem-aventuranças e logo depois diz os ais, como que se contrapondo. Ou seja, esses ais significam, em outras palavras, se as bem-aventuranças são felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, felizes os misericordiosos, felizes os que são puros de coração, os ais significam infelizes de vocês que agem assim. Mal-aventurados são vocês que agem assim, porque não alcançarão a vida eterna.
Então Jesus pronuncia contra os mestres da lei e os fariseus esses ais, que são também como que lamentos de Jesus, que deseja salvar a todos, mas como o coração daquelas pessoas estava fechado, o coração deles se tinha tornado inacessível a Deus, pela hipocrisia, né? Porque justamente eles estavam preocupados mais com essa performance de parecerem justos diante dos outros, ao invés de se declararem culpados, pecadores diante de Deus, para serem justificados por Deus. Por isso Jesus os compara a sepulcros, que por fora é muito bonito e por dentro é cheio de podridão. Então muitas vezes nós também nos justificamos. Nós tentamos encontrar justificativas, desculpas para as nossas imperfeições, para os nossos erros, para os nossos pecados, quando na verdade nós deveríamos nos reconhecer pecadores para que Deus nos justifique. O justo não se justifica. Mas é que é assim, é assado, não é porque lá na minha infância, é porque também a pessoa fez assim. Não, o justo não se justifica. É Deus quem justifica o justo. É Deus quem o torna justo, quem o santifica, porque ele se declara culpado, porque ele se declara pecador diante de Deus. E os mestres da lei e os fariseus estavam mais preocupados em parecerem justos para os outros do que em de fato serem justificados, serem santificados por Deus pela sua graça, terem as suas vidas transformadas pela graça de Deus. Então peçamos a Jesus que a nossa fé transforme o nosso coração, mude a nossa vida, nos transforme desde dentro, e que a nossa religião não seja apenas estética, exterior, mas mude o nosso interior. Amém.